Homem de valores. Não sei o que ainda falta curar em mim para ser a mulher desse homem. Essa sua fala, ela é meio que uma colagem de várias coisas que não combinam muito entre si. Vou explicar o que eu quero dizer. Um homem de valores. Eu vou usar um versículo para você entender o que eu quero dizer. A Bíblia diz assim, ó, mulher virtuosa, que seria o correspondente a uma mulher de valores que você quer ser. Mulher virtuosa, quem a achará? Ou seja, a Bíblia não diz que essa mulher vai atrair um homem. A Bíblia diz que essa mulher é um tesouro que será encontrado por esse homem. Então, quer dizer, esse conceito de atrair não cabe com aquilo que você está buscando. Por isso que é meio que um Frankenstein de coisas aí que precisam ser desconstruídas para ficar o que realmente é essencial ou de valor, como você fala. Me deixar ser cuidado e acreditar que o cuidado é sincero. Essa é uma fala de uma mulher presa na idealização, ou em outras palavras, uma mulher que não cuida de si mesma. Por isso, idealiza o que seria o cuidado. Tá? Quando eu cuido de mim mesma, eu conheço o cuidado real, o cuidado possível e paro de idealizar o cuidado. E aí eu reconheço quando eu estou recebendo um cuidado que é possível, que é real, que não é uma coisa hollywoodiana, é uma coisa ali cotidiana, sabe? E essa coisa cotidiana é sincera. Agora, quando você não faz por você, você fica com uma ideia fantasiosa, uma expectativa muito alta do que seria o cuidado. E aí você vai ter as suas desconfianças, obviamente, né? E as suas expectativas e, pior, as suas frustrações. A identificação por relacionamentos à distância revela uma indisponibilidade? Olha, eu vou aproveitar a sua pergunta para trazer um assunto polêmico aqui, tá? Não sei se é o seu caso, não estou dizendo que é, porque eu não tenho bola de cristal. Me ocorreu esse assunto. Hoje está uma moda muito grande das mulheres entrarem em relacionamentos pela internet e, obviamente, são relacionamentos indisponíveis à distância, então a pessoa nunca vem, nunca aparece. E o que acontece na maioria das vezes, infelizmente? É golpe. Eu já assisti inúmeros golpes, mas assim, ó, inúmeros golpes. É a realidade da moda, esse relacionamento à distância pela internet, tá? E que a mulher fica tentando tornar aquilo real e aí tem todas as impossibilidades, porque envolve um golpe aí no meio, sabe? E essa mulher vai sendo cozinhada em banho-maria, sabe? Igual aquela história do sapo que vai sendo cozinhado na água e não percebe que a água aqueceu, até que ela tá tão angustiada para transformar aquele relacionamento numa realidade que ela tá disposta a financiar esse relacionamento, a viabilidade desse relacionamento. Ou seja, chega uma hora, sempre vai acabar em eu queria muito estar com você, mas eu fui impedido por causa disso, daquilo, outro, e aí o dinheiro seria uma solução, sabe? Então, eu digo isso para alertar muitas mulheres que nessa condição entram nesse questionamento de falar, mas será que sou eu que impeço os relacionamentos? Não, nesse caso é golpe. Agora, dito isso, respondendo a sua pergunta, quando você está num relacionamento à distância, o que você precisa fazer? Ir caminhando dentro daquilo que é possível para a proximidade, porque esse caminho literal vai fazer o caminho interno para que a mulher visite essas questões que podem ser sim uma indisponibilidade. Então, como se tornar disponível? Caminhando para a viabilidade dos relacionamentos. Isso inclui o confronto do relacionamento e falar, bom, é ou não é? Sabe? E sair dessa coisa de será que sou eu que de alguma maneira impeço os relacionamentos? Uma forma de sair desse padrão é deixar claro que você quer que o relacionamento vá para um outro nível. Buenas!
Vamos seguir com as perguntas? Qual o seu maior desafio nos relacionamentos? Comunicar as minhas necessidades na relação. Olha, necessidades em relação adulta começa a complicar, sabe? Por quê? Porque relação adulta é troca, não é uma questão exata de necessidade. Eu vou dar algum exemplo aqui. Imagina uma mulher, como uma mulher se sente quando um homem fala para ela: eu tenho necessidade de sexo todo dia. Por mais que ela fale: ó, beleza, eu vou ceder, mas o quanto isso, sabe, vai custar para ela. Ou uma mulher falar: eu tenho necessidade que você diga que me ama e que você me elogie e que você... Ele pode até falar: olha, ok, eu vou tentar, mas isso não é exatamente quem eu sou. Você entende? Então, o que eu quero dizer com isso é que, ainda que a outra pessoa esteja super disposta a atender a sua demanda, nunca vai ser suficiente, porque está partindo de um lugar que é necessidade, é um déficit muito grande. E ainda que a outra pessoa fale: ok, eu vou me dispor a tentar oferecer isso para você, obviamente não vai ser suficiente e vai gerar um grande desgaste na relação, entende? Então, eu acho que é melhor você olhar para esse termo, necessidade, e começar a pensar: será que é assim mesmo que a gente constrói uma relação que é gostosa para ambos? Viver o luto de uma relação é um dos desafios que pouquíssimas pessoas conseguem se empenhar. A maior parte das pessoas prefere não deixar morrer por inteiro, porque o luto é muito desafiador e envolve muitas etapas, sabe? Até que você consiga emergir lá do outro lado. E nem todo mundo quer emergir lá do outro lado. A maior parte das pessoas prefere ficar no velório pro resto da vida. É isso que você vai ter que olhar, né? Qual que vai ser a sua escolha diante disso? Você vai vivenciar o luto inteiro ou vai decidir passar o resto dos seus dias no velório? É bem humorado, né? Qual que é o seu maior desafio nos relacionamentos? Mantê-los. Muito bom, mas a questão é que quando a gente precisa manter um relacionamento, é porque ele verdadeiramente não é um relacionamento, mas muito mais uma obrigação. Eu já não queria, sabe? Mas eu tenho, né? Por obrigação, tenho que manter a relação. Então, muita gente reclama desse sentimento, para você entender do que eu tô falando, com relação à mãe, por exemplo. Eu tenho que... Hoje eu ouvi uma moça me falando isso. Eu tenho, uma vez por ano, eu tenho que ir pro Brasil para ver a minha mãe, né? Mas é muito difícil. Ou seja, é manter um relacionamento que custa muito. A ideia no relacionamento afetivo é que ele não precisa ser mantido. Ele se mantém por si só, porque o relacionamento é um organismo vivo que pulsa a vida na troca, entende? O medo da rejeição faz eu fingir que não me importo muito com o outro. Como aprender a receber? Olha, adultecendo aqui, né? Porque esse negócio de fingir numa relação, seja lá o que for, é receita para o relacionamento falir. Essa é uma primeira coisa. A segunda é, esse medo de rejeição, ele é uma memória infantil e precisa ser tratado em terapia. Adulto faz terapia, adulto faz suas correrias, entendeu? O que eu tenho que fazer para lidar com isso e para tirar isso de um lugar que não pertence, que é esse relacionamento. Por quê? Porque todo relacionamento, para dar certo, envolve um risco real. Não tem como o relacionamento dar certo se você não se arriscar. Porque tem que ter mais vida e isso implica abrir mais, se entregar mais, arriscar mais, pisar num lugar desconhecido. E isso só adulto faz. Encontrar pessoas que compartilham os mesmos valores, tá? Isso como desafio. A gente precisa considerar isso como um desafio interno e externo, tá? Por quê? Vamos supor que eu digo: olha, eu sou uma mulher que quer um relacionamento sério, eu tô procurando uma pessoa para um relacionamento sério, eu quero casar, esse é o meu valor, tá? Então eu penso que isso tá aqui dentro de mim. Aí eu tenho que pensar: bom, como é que eu vou comunicar isso aqui fora? Já sei, eu vou no Tinder. Você acha que você vai encontrar uma pessoa com esse valor no Tinder? Que é um aplicativo que, por natureza,
existe para que as pessoas encontrem sexo casual. Eu sei que existem exceções a regras, mas não é da exceção que a gente vai construir alguma coisa, entende? Então você tem que pensar, eu preciso frequentar lugares que as pessoas têm os mesmos valores que eu. Começa daí. E depois sustenta esses valores. Depois que me sinto machucada, meu coração se fecha e não consigo voltar ao normal. Olha, a gente não machuca assim, ó, machuquei. Ser machucada é um processo que a gente vai inconscientemente consentindo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes uma mulher quer um relacionamento sério, mas ela aceita um relacionamento casual. Então, ela quer casar, mas ela fica, sabe? Fica ali naquela tentativa será que ele vai me chamar para sair de novo? E, entende? E ela vai entregando tudo nessas saídas, pedindo para ser machucada. E isso é responsabilidade de quem? Dela. Porque quem sabe o que ela quer é ela. Quem sabe os limites dela é ela. Entende? Então, muda um pouco o seu olhar. Encontrar alguém compatível que também esteja buscando o autoconhecimento. Olha, será que isso é uma condição para um relacionamento legal? Talvez não, talvez você esteja enganado. É um muchacho. Talvez você esteja enganado. Por quê? Eu digo isso. Eu, quando conheci meu marido, ele não conhecia absolutamente nada desse universo do autoconhecimento. Pelo contrário, tinha uma mentalidade de certa maneira preconceituosa, porque ele vinha de uma realidade muito religiosa, então ele não sabia absolutamente nada, de nada desse meu universo, mas ele se encantou, porque esse é o efeito que esse universo promove nas pessoas, a mesma coisa que acontece aqui no terapia. A maior parte das pessoas não está buscando aquilo que eu ofereço, mas se encanta ao encontrar isso, e isso é a realidade desse universo. Então considere. Permanecer neles. Todos os homens me procuram para sexo. Por que será? Você já parou para pensar nisso? Por que será que eles só te procuram para sexo? Será que eles encontram? Será que é isso que você oferece? Será que é isso que você acha que vai promover um relacionamento? Entende? Sabe que a maior parte das mulheres não compreende é que nós carregamos o tesouro. Nós carregamos o tesouro. Um tesouro que os homens estão buscando, mas não sabem que estão buscando. E esse tesouro está relacionado à própria experiência que eles podem vivenciar com uma mulher que maneja o profundo. Porque todo ser humano está buscando profundidade, está buscando sentido. E uma mulher é um portal para isso, mas ela precisa saber disso primeiro, né? Me manter na esfera de ser a esposa feminina e não a esposa temida, a dona onça. Olha, é muito mais uma questão de identidade do que relacionamento, né? Agora, o que a gente tem que considerar? A dona onça é uma mulher sobrecarregada. E por que ela é uma mulher sobrecarregada? Porque ela não respeita os próprios limites. Não tem nada a ver com quem a cerca. É ela quem não respeita os próprios limites. É ela quem não proporciona para ela prazer. Porque nós somos as primeiras responsáveis para isso. Sabe? Agora, você está querendo ser essa esposa feminina, isso é manipulação. Esse feminino real que você está buscando, ele provém de uma mulher descansada. Descansada. Uma mulher que respeita os próprios limites e uma mulher que se permite prazer. Não romper com a pessoa quando ela não atendeu a minha expectativa. Quantos anos você tem? 3? Sinceramente, se você acha bonito isso, romper com essa pessoa é um favor que você faz para ela. Meu marido deixar de ser o filhinho da mamãe. Olha, aí tem inúmeras implicações, né? Eu sei que esse é um assunto bem profundo, eu já falei aqui sobre esse assunto várias vezes. Mas existe uma coisa que é fato, que é o dia a dia do relacionamento, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que a arma da mãe são os braços.
A mãe abraça, acolhe o filho e mantém ele nessa esfera. E qual que é a arma da esposa? As pernas. Você vai ter que aprender isso. Deixar morrer o que está claro que precisa pelos fatos. Ela está dizendo, está falando de um relacionamento. Fantasiar o amor e o seu poder de transformação. O nome disso é codependência. Codependência. É normal aceitar que pra mim não dá certo? Tipo, relacionamento pra mim não dá certo? Que deve ser assim mesmo? Que eu estou pagando contas ancestrais? Deixa eu ver se é contas, é isso mesmo. Dívidas ancestrais? É normal isso? Não, gatinho, o nome disso é vitimismo. Vitimismo. Conseguir lidar com o fato dele ter muitas dificuldades de se expor emocionalmente, de se abrir para a relação. Olha, cuidado, tá? Cuidado com a ilusão. Por quê? Porque a gente precisa ver um homem quando ele quer alguma coisa. Um homem quando quer alguma coisa não tem filhinho da mamãe, não tem trauma, não tem nada que segure um garanhão, entende? Que segure um homem quando ele quer uma mulher. Ele dá o jeito dele de demonstrar que ele quer essa relação. Então, pode não ser da maneira como uma mulher espera, sabe? Mas há uma força no desejo de um homem. E ele manifesta esse desejo. Ele deixa claro. Ainda que sejam com ações, ainda que ele não seja uma pessoa que sabe verbalizar emoções. Quando ele quer, ele deixa claro. Criar conexão. Você não sabe quantas mulheres escreveram sobre conexão aqui. Então vamos lá. Para explicar isso, eu vou usar uma metáfora da tecelã. Queria que você imaginasse a cena de um baile ou de um barzinho, né? Ali um monte de gente, uma mulher no balcão e um homem começa a olhar para ela lá de longe. E de repente ela passa o olhar e ela vê que aquele homem tá parado olhando para ela e demonstrando o interesse. Ela olha de novo e dá uma risada e não sei o quê. Só que chega uma hora, ela sustenta o olhar. E no momento em que ela sustenta o olhar, ela lança um fio. E esse homem pega esse fio e vem caminhando por esse fio até ela. Ou seja, é assim que se estabelece uma conexão. Quem lança o fio é a tecelã. E os homens se movem no fio que a tecelã lança. Depois dessa, acho que chega. Se você ainda não é uma tecelã, chegou o momento de você se tornar uma, né?